Olá a todas e a todos, estamos aqui para o último podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer eu diria, deste ano, antes das férias judiciais e tudo mais, sendo que as férias judiciais já se iniciaram há algum tempo. De qualquer forma, antes do início do mês de agosto, tal como ano passado falámos de burnout e estivemos aqui a falar sobre formas de tentar prevenir o burnout e aproveitar as férias para combater essa situação. Hoje temos connosco a doutora Ana Lúcia Domingos, psicóloga, que gentilmente aceitou o nosso convite para vir falar sobre férias. Como aproveitar as férias. No fundo, como tirar o máximo partido deste período que deve ser de descontração, relaxamento, etc., para que em setembro voltemos todos com as baterias recarregadas ao máximo. Baterias é um termo muito utilizado agora, ainda para mais com a febre do elétrico. Vamos pensar que, de facto, temos que recarregar baterias e que temos que voltar, se possível, melhor do que estivemos no reinício do ano passado, aproveitando os conselhos da doutora Ana Lúcia para isso. Mas, como tudo, fala-se muito em desligar. É fácil desligar, doutora Ana Lúcia? É cada vez mais difícil desligar, na realidade. Com toda a tecnologia que nós ao dia de hoje temos ao dispor, não é? Na realidade, é uma coisa que está em constante crescimento, com agora o aparecimento, não é, da inteligência artificial e tudo mais. Estamos a toda a hora disponíveis, contactáveis, ligados, não é? Na realidade. Eu Um, deixo-me provocá-la um pouco e talvez seja até mais fácil responder. Há uma sim. coisa que eu notei nas férias do ano passado e no período de férias do ano passado, que até à minha volta aqui em Lisboa e em alguns sítios onde estive, que o que eu sinto nas pessoas é, apesar de estarem em família, apesar de estarem num local diferente daquele em que habitualmente estão durante o ano, o que eu sinto é que sempre que podem as pessoas vão se refugiar no telemóvel, ver redes sociais, eventualmente até mais do que verão no dia normal, nos dias normais de trabalho. Porquê é que isto acontece? No fundo, isto acaba por acontecer porque a verdade é que as redes sociais são algo extremamente aditivo. Ou seja, a forma como os Instagrams, os Facebooks, os Twitters estão construídos é nada mais, nada menos com o objetivo de prender a nossa atenção pelo máximo de tempo. E vamos lá, tipo, com a intenção de estar 1 ou 2 minutos e passado 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ainda lá estamos e nem sabemos como é que perdemos lá tanto tempo. Porque é mesmo essa a magia e o problema ao mesmo tempo das redes sociais. É o vício. Diga-me o seguinte, então estamos perante uma adição que naturalmente, quando se desequilibra, como qualquer adição, torna-se preocupante para o bem-estar mental de cada um de nós. Certo? Esta é uma área ainda muito recente, não é? Muito recente, ainda a começar agora a ser estudado. E, portanto, ainda não se sabe a 100% o que é que isto faz, não é? Até porque também podemos argumentar que parar para estar numa rede social pode ser uma forma de descansar, porque algumas pessoas estão a usá-lo para fazê-lo.
Agora, se efetivamente isso traz descanso ao Para nosso cérebro ou não, descansar, desculpe, essa é nova. Descansar como? Desculpe, só descansar para no sentido de estou no trabalho, estou a fazer uma coisa, estou concentrada numa atividade e paro um bocadinho e aquilo que eu faço na minha pausa é agarrar o telemóvel. E acha que se transpõe isso para as férias? Eu acho que eventualmente se transpõe isto para as férias, que é tenho tempo, não é? Agora eu posso agarrar aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero normalmente são coisas estimulantes, não é? No fundo, acaba também um bocadinho por tocar numa das coisas que eu também falei no meu artigo, que tem a ver com esta questão de é muito fácil de prender a nossa atenção. Né? A maior parte do tempo, quando nós estamos a trabalhar em esforço, digamos, não é? Estamos Uhum. ali a focar numa coisa que não prende naturalmente a nossa atenção. Noutras, aquilo que teoricamente descansa a nossa atenção são coisas que nos prendem a atenção sem esforço. Obviamente que aqui estamos a ir por outro caminho, não é? É muito mais complexo do que isto, e eu acho efetivamente que largar as coisas para agarrar numa rede social não é propriamente uma forma de descanso. O que eu estou a dizer é que, tendo em conta que tem esta questão de ser uma forma de prender a atenção muito fácil e sem esforço, as pessoas estão a usá-lo como tal, o Uhum. que pode ser uma coisa meio perversa, digamos Muito assim. perversa. Sim, O que eu sinto é que a forma como nós nos refugiamos daqueles que deveriam ser o nosso refúgio nas férias preocupa-me um bocado, pelo menos senso comum. Ou seja, se eu não estou com os meus filhos habitualmente, se eu não estou com a minha mulher, o meu marido, com quem quer que seja, habitualmente e agora consigo estar um dia sim. tranquilo, eu vou-me refugiar nas redes. Como é que se pode combater isto que não me parece propriamente algo muito saudável nas férias? Pelo menos. Não, de todo, não é algo saudável. A forma de combater isto tem que ser mesmo com consciência, não é? Ou seja, Awareness, como se fala muito awareness. agora, não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, tem que ser uma escolha ativa e consciente o largar o telefone, o desligar, porque nós sabemos o quão viciante é o quanto dá vontade de pegar naquilo e, portanto, não deixa de ser também um esforço, nesta altura, o conseguir descansar, na realidade. Mas isso é Porque muito estressante. o que é estressante. Ter que fazer, ter que tomar essa consciência e dizer eu agora não vou tratar, não vou tocar no telemóvel, agora não vou ver as redes. Isto é difícil. Que conselhos é que daria para alguém conseguir fazer isso? Também não tem que ser uma coisa radical, não é? Ou seja, nós não temos, ok, estamos de férias, pomos o telemóvel num cofre, desligamos os appliances todas, não é? Não tem que ser isto, até porque também há coisas positivas na tecnologia, como é óbvio, e também tem uma parte para nos ajudar. O que pode ser importante é ter atenção à quantidade de tempo que se gasta nisso. É mais essa consciência, é conscientemente tenho noção que estou de férias, o meu objetivo é descansar e, portanto, eu decido que vou, sei lá, passar o dia sem ir às redes sociais e depois ao final do dia à noite, ok, faço o que tenho a fazer. Mas então o conselho que nos dá a todos nós Uma semana, as horas, porque normalmente são horas, que nós passamos em determinadas aplicações, pronto, de redes sociais, provavelmente, ou outras, também não interessa. E o que nos rouba principalmente, além da atenção, é o tempo. Portanto, nós também pode não ser uma coisa de às X horas eu vou ver, também pode ser uma coisa de, ok, vou pegar no telemóvel, deixa-me pôr um despertador, eu quero gastar no máximo, sei lá, 10 minutos só para ver o que é que eu tenho aqui. Ponho 10 minutos, ao fim dos 10 minutos acabou.
Ok, ok. por Portanto, exemplo. o conselho que dá é, primeiro, não estar sempre a olhar para o telemóvel, Uhum. a ver as notificações. Aliás, o ideal, se calhar, De até ligar é as notificações, se calhar. exatamente desligar as Sim. notificações para não ter a tentação de ir ver e Uhum. depois a seguir ter tempos controlados e limitados durante o dia, de preferência um ou dois, não mais, certo? Sim, sim, Para 5, 10 minutos para ver o que entenderem e depois desligar de vez para pelo menos durante as férias ter algum tempo de descanso das redes sociais. É isso. exatamente. E depois, é como isto não há propriamente uma solução que funcione para toda a gente, não é? Ou seja, como estava a dizer, às vezes também pode ser muito estressante esta coisa do eu sentir que não, que estou aqui com a imposição de que não posso ir ao telemóvel, ou seja o que for, não é? Ou seja, cada pessoa também pode fazer essa gestão, tendo consciência, no fundo, daquilo que quer e daquilo que pode estar a perder, eventualmente, se passar muito tempo nas redes. No fundo, o que está a dizer é que, tal como deixar de fumar, cada um de nós deve saber os seus limites e adequar os seus limites ao objetivo que pretende. É Uhum, isso. exatamente. Se eu lhe perguntasse, na sua opinião, o que é suposto serem então as férias? Já falámos das redes. Perfeitamente, sem sentir cansaço, sem sentir que começamos a dispersar, que não nos conseguimos concentrar. E o tempo de férias, assim como o tempo de descanso, Doutora Ana Lúcia, igual. antes de falar dessa parte, então, Sim. aproveitando o que acabou de dizer, quais é que são os sintomas, já porque nós o ano passado, em relação ao burnout, o fizemos, aqui eu pergunto quais é que são os sintomas que dizem, não, eu agora já não posso, tenho mesmo que fazer uma paragem. O que é que nós devemos estar atentos para dizer que já estamos a pedir, entre aspas, férias? Certo. Esta questão das férias é uma coisa um bocadinho. Se calhar isto, nós não devíamos chegar ao ponto de sentir sintomas, na realidade é isto, Uhum. para precisarmos de férias. Isto também porque daquilo que tem sido alguma investigação sobre as férias, o tempo de férias, qual é que é a melhor forma e o que é que garante efeitos mais duradouros, na realidade o que nós precisamos é, digamos que uma espécie de umas férias constantes. Podemos pôr a coisa assim, ou seja, a ideia de às vezes fazer umas férias muito longas, por exemplo, de ter um mês de férias, não, na prática, não permite um descanso maior do que fazer uma semana ou um fim de semana prolongado. Pelo menos são dados que a investigação nos tem mostrado, ou seja, basicamente eu tirar um fim de semana prolongado ou umas férias de um mês, no final 3 ou 4 semanas depois está a passar o efeito, ou seja, nós estamos outra vez cansados, estamos outra vez com os níveis de stress e de cansaço pré-férias. Hum. Portanto, qual é que é a ideia? A ideia é nós não devemos chegar ao ponto de ter sintomas. E como é que se faz isso? Desculpe lá a É pergunta. difícil. Como é que se faz isso? Porque a ideia das férias é a ideia do descanso. A importância do descanso é constante, ou seja, nós há dias, eu imagino que no fim do dia a pessoa está completamente exausta, não é? Das coisas que fez, do trabalho que teve, de alguma coisa em particular que tenha acontecido. E é importante nós usarmos os fins de semana para descansar. E os tempos que temos, ir fazendo pausas, ir fazendo
coisas que de alguma forma recarreguem as nossas baterias ao longo do tempo. Obviamente não dá para fazer férias a toda a hora, nós não temos sempre, mas a verdade é que, e voltando se calhar aqui um bocadinho à ideia de tecnologia, não é? Nós ficamos de repente disponíveis ou capazes de trabalhar 24 horas por dia. Não é? Nós temos sempre aquele e-mail de trabalho que pode cair à noite, temos sempre uma preocupação qualquer que nos lembramos, apesar de já estarmos em casa, que ainda podemos ir tratar, porque está à distância de um computador. E a verdade é o que eu sinto também nas pessoas que eu vou acompanhando, e também em mim e nas pessoas com quem eu vou falando, que nós não descansamos muito. Não é? Mesmo os nossos tempos de descanso ao longo do ano, não é? Muitas vezes são ocupados com coisas de trabalho. Não é? Mesmo aos fins de semana, quem é que nunca fez qualquer coisa, nunca leu qualquer coisa para preparar qualquer coisa na segunda-feira? Quem é que não foi ver o e-mail do trabalho só porque estava ali e tinha acabado de chegar uma coisa e recebeu uma notificação? Não é? A verdade é que cada vez mais nós estamos continuamente com o mindset do trabalho. No fundo, E é nesse sentido. no fundo, o que está a dizer é tentar cortar esse mindset fazendo coisas que nos deem prazer para além do trabalho, ainda que seja durante o dia. Pode passar, por exemplo, por ler um livro, ouvir música, fazer ginástica, dar um passeio, uma caminhada, tentar descobrir ao longo do nosso período normal de trabalho antes das férias e durante o tal ano em que temos que trabalhar, procurar atividades que impeçam chegar ao limite e que nos ajudem a fazer uma recarga, se quisermos, parcial. Exatamente. Porque eu sou do tempo em que nós chegávamos ao verão e tínhamos 3 meses de férias. Portanto, eu sou desse tempo e eu às vezes, e é curioso com o que disse há pouco, porque a ideia das pessoas da minha idade é um pouco muito tempo para poder descansar a sério. Eu já perdi essa ideia, mas sinto que olho para trás e tenho por vezes algumas saudades do tempo em que estava 3 meses só a fazer o que eu queria, mas também me fartava. Mas isso também é uma coisa saudável. Aí tem outras características, que é nós quando tínhamos 3 meses de férias, eu também tive na escola. Pronto. Era na escola, portanto, o que é que isso significava? Nós não tínhamos trabalho pendente. Certo. Acabávamos o ano letivo, trabalhos, testes, estava tudo arrumado e ia começar uma coisa nova depois que nós nem fazíamos ideia o que era. Exato. Ou seja, nós efetivamente não tínhamos mesmo verdadeiramente tempo para descansar porque não tínhamos nenhuma espécie de preocupação com trabalho. Porque ele estava arrumado. Não tínhamos nada para fazer, não tínhamos nenhuma tarefa pendente. Às vezes os pais queriam que nós fizéssemos trabalhos na escola, nas férias, mas era uma coisa que ninguém nos exigia, não é? No geral. E aqui não. E é um dos problemas também das férias longas, é a quantidade de trabalho que a pessoa tem à espera quando regressa. E só isso é um fator de stress às vezes. Também depende dos cargos, como é óbvio, e dos trabalhos que as pessoas têm. Mas um dos problemas que é apontado na literatura por causa da questão das férias longas e porque é que elas não são tão boas como algumas férias curtas às vezes, tem a ver com isto, com o facto da pessoa estar já a prever a quantidade de trabalho acumulado que vai ter quando regressar. E isso, por exemplo, não acontece nesses 3 meses de férias porque não há trabalho a acumular. As tarefas estão feitas, não é? E num trabalho vai normal, isso não acontece, não é? Nós não estamos lá e estamos a fazer falta. Quando nós voltarmos, temos coisas, temos comboios para apanhar. Não é? Isso já aumenta aqui o nível de stress e o nível de preocupação. Então, o objetivo que eu devo atingir numas férias será conseguir relaxar e ter momentos em que consiga fazer esse tal desligar do trabalho e ter a mente preocupada só em parar e acalmar. Este é o objetivo, certo? Certo. Agora, há uma coisa que as pessoas também se queixam muito,
Nós, advogados, por um lado, temos um tema que é óbvio, que é os processos que estão sempre em curso. É Certo. difícil nós chegarmos e dizermos, não, eu agora vou de férias e não tenho nada para me Nada preocupar. para me preocupar. Não, isso não existe, não é? Sim. Não, isto nos advogados é impossível, porque há sempre processo, há sempre clientes, depois há o cliente que liga durante as férias porque não sabe que estamos de férias, há sempre algo que nos lembra o trabalho. O que é que sugeriria a um advogado fazer para conseguir de facto atingir esse estado de equilíbrio emocional que devem ser as férias? Sim. Tendo em conta que há sempre coisas, né? Eu não sei também se isto é fazível, não é? Mas uma das coisas que falam é tentar, antes das férias, acautelar as coisas ao máximo. Ou seja, tentar garantir que as coisas estão organizadas e prontas ao máximo para começar no final das férias, não é? Porque às vezes há esta sensação de ok, estou quase a ir de férias, também se eu não fizer isto agora, depois faço a seguir. Ficamos um bocadinho, às vezes ficamos um Sim, bocadinho sim, mais. sim, sim, sim. Já estamos a começar a descansar, não é? Então pensamos, isto é um problema que depois resolvo. Tentar fazer um bocadinho ao contrário, não é? Tentar ao máximo deixar as coisas feitas, adiantadas, organizadas, para quando voltar a carga não ser tanta. Obviamente que isto não é possível de prever nem de controlar tudo, principalmente sendo advogado, não é? Em que as coisas continuam todas a andar, independentemente da pessoa estar a trabalhar ou não, estar de férias ou não. Uma coisa que eventualmente se pode fazer é colocar regras rígidas, ou seja, se eu sei à partida que tenho coisas do trabalho que eventualmente vão surgir, um, também não ficar, porque lá está, a pessoa também não consegue descansar se sentir que tem uma coisa pendente e que não está a fazer nada sobre ela, não é? Que depois aquilo é importante e vai-lhe cair à frente, mais à frente, essa responsabilidade. E portanto, pode ser importante decidir, ok, são férias, mas tendo em conta que eu tenho estas coisas a acontecer, dentro daquilo que for possível, não é? Se eu tiver mesmo que trabalhar, circunscrever isso ao período mais curto que eu conseguir. E colocar isso, e não ser uma coisa de, ok, está uma coisa qualquer a acontecer, eu vou receber uns e-mails, vou ter que responder. Em vez de ter aquela coisa do eu tenho que estar sempre disponível para responder a toda hora, não, ok, eu estou de férias. Portanto, eu vou estar disponível para responder a e-mails de manhã. Tipo, às 10 da manhã, vou ver os e-mails, faço o que tenho a fazer, fecho essa tarefa e ok, depois é férias. Se Ok. houver algum contato, obviamente que pode haver coisas urgentes que não dá para ignorar, não é? Mas se houver contactos, coisas que não sejam urgentes, não é? É importante saber desligar. Ou seja, se eu estou no meio da praia e alguém me telefona, não atender o telefone e guardar isso, lá está, para momentos, fazer tipo uma espécie de umas cápsulas, não é? Para momentos de, ok, agora eu tenho um bocadinho, posso trabalhar porque eu preciso mesmo de fazer isto, mas o resto é férias. De fazer este corte, não é? Isolar as coisas. No fundo, o que está a dizer, e adaptando ao caso de um advogado, Uhum. será, por exemplo, prazos ou qualquer coisa que sabemos que pode vir a aparecer ou coisa que o valha, controlar, mas controlar num período muito limitado do dia, que não perturbe e que nos dê descanso até para o resto do dia. Ou seja, se eu Certo. estiver a resistir a ir ver, estressarei muito mais do que se souber que àquela hora específica irei ver e irei saber o que se está a passar. Foi isso que eu Exatamente, compreendi. exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Até porque depois dá-lhe também esperamos nós, não é? A paz de espírito para pensar, ok, eu já fiz a minha parte, as coisas estão acauteladas e agora posso descansar outra vez. Hum. Não ter aquela sensação constante de que está alguma coisa a acontecer, eu não sei o quê, não é? E que
para ter umas férias curtas, mas que funcionem bem, prende-se aqui também um bocadinho com aqui algumas características que são importantes para nós verdadeiramente descansarmos, não é? Que é, eventualmente, pode ser, numas férias curtas, importante sair do ambiente do dia a dia, não é? Sair de casa. É muito mais fácil nós conseguirmos esta sensação de desligar e de estar a descansar e de estar efetivamente de férias, sendo uma coisa mais curta, se nos conseguirmos afastar um bocadinho do nosso ambiente do cotidiano, das rotinas do dia a dia, dos horários, da nossa casa, de alguma forma. Sendo que depois isto também depende de cada um, não é? Mas o que surge muito na literatura é escolher um ambiente que, não sendo um ambiente de rotineiro, também não seja um ambiente completamente desconhecido, porque às vezes os ambientes desconhecidos, tipo viagens para sítios onde nós nunca estivemos, podem, para algumas pessoas, causar também algum stress e, portanto, as pessoas vêm cansadas das férias. E também não é isso que se pretende. O que se pretende é estar num sítio que seja relativamente familiar, calmo, mas afastado, fazer mesmo um corte com a rotina, não é? Afastado daquilo que é a rotina, o dia a dia, e aquilo que a pessoa costuma fazer normalmente quando está a trabalhar. A vantagem, eventualmente, também das férias mais curtas, não sei se isto também se isto funcionaria bem para os advogados, é precisamente esta questão de, como são menos dias, nós não somos tão precisos, não é? Ou seja, as coisas que eventualmente possam estar a acontecer, nós podemos nos afastar e depois, quando regressamos, também não temos assim uma quantidade muito difícil de trabalho à nossa espera e, em princípio, não aconteceu nada de muito grave numa semana se nós conseguirmos parar de trabalhar. Que é aí também a vantagem das férias curtas, é permitir-nos mesmo não pegar em trabalho nem nada parecido com trabalho, não é? E afastar mais da rotina. E pronto, e tem a ver com isto, ou seja, às vezes as pessoas também sentem que não conseguem desligar porque mantêm-se na mesma rotina, porque é só uma semana, se calhar não vale a pena sair, não vale a pena fazer determinadas coisas. Há uma coisa que se ouve muito, aquela lógica das pessoas dizerem que só na segunda semana é que verdadeiramente começam a descansar porque foi quando conseguiram desligar, por um lado. Não sei se concorda com isto e o que é que isto significa. E por outro lado, há uma coisa que também se ouve muito que é, há pessoas que só o mero levantar voo para qualquer sítio fora de Portugal, por exemplo, dizem que vale por 2 ou 3 dias e que se estiverem completamente fora num país estrangeiro, que 2 ou 3 dias parece que são 2 semanas noutro sítio qualquer, mesmo parado, dentro de Portugal. Sim, É uma sim, ideia sim. curiosa, não é? É uma ideia muito curiosa, mas que faz todo o sentido. É claro que as pessoas não são todas iguais, não é? Ou seja, isso funciona para pessoas que gostam de viajar, há pessoas que não gostam de viajar e que estão num avião, né? Principalmente pessoas que têm ansiedade, que têm a questão de ansiedade nos voos, não é? Que Tem têm, medo de voar, tem medo têm de medo de voar, voar, sim. sim. Provavelmente isso dava-lhes para stress para várias semanas, não é? Isto também depende de cada um. Mas é verdade, esta coisa, porque prende-se exatamente com isto, com o facto de estar num ambiente completamente novo, é um ambiente que prende a nossa atenção sem esforço. Uhum. É um ambiente que nos afasta completamente da nossa rotina, que nos tira do nosso dia a dia, e lá está, e é um ambiente extenso o suficiente, ou seja, tudo o que nós tudo o que está a acontecer, tudo o que nós estamos a ver é tudo novo e, portanto, prende muito facilmente a nossa atenção sem exigir esforço. E, portanto, este movimento de prestar atenção sem esforço é uma forma de recarregar baterias, é uma forma de No recarregar os nossos fundo, recursos no cognitivos. fundo, o que está a dizer é que eu consigo preencher mais a minha mente porque é tudo novo. É isso? É tudo novo e é tudo, não tem que ser novo, pode ser estimulante. Por exemplo, Hum. fala-se muito também do poder restaurador da natureza.
né? Ou seja, um passeio num parque ou num sítio mais natural é completamente diferente para a nossa atenção e para os nossos níveis de bem-estar de um passeio no meio da cidade. Uhum. Sim. Né? É por isto, porque a natureza também prende a nossa atenção. É um prender a atenção muito, muito leve, muito suave, que ao mesmo tempo nos permite estarmos completamente livres para pensar naquilo que nós quisermos. E isso também não deixa de ser uma forma de descanso. E juntando também um bocadinho aqui àquilo que falava há pouco sobre a questão das férias, que se fartava das férias, quando eram Uhum. os 3 meses, isso é uma coisa boa que hoje em dia as pessoas não sentem, e acho que as crianças também cada vez menos, que é o tédio. É importante, o nosso cérebro também precisa de tédio Mas o para se tédio não é, desculpe, restabelecer. mas o tédio não é tédio, não é entediante, não é mau. É, é entediante, mas é importante para a criatividade, por exemplo. Ok. Para o nosso cérebro ter espaço para inventar coisas novas, para fazer ligações novas, porque não há mais nada a prender a atenção. Então nós conseguimos, ou seja, nós queremos resolver também a questão do tédio, não é? E encontram-se pensamentos novos, ideias novas, fazem-se ligações que, se nós estivéssemos constantemente a ser estimulados e constantemente focados em coisas, provavelmente não faríamos. E é isto, os processos de criatividade também estão muito ligados a estes processos do cérebro parar, de descansar, de ter espaço e tempo para fazer ligações entre aquilo que já lá está, porque a nossa cabeça já está muito cheia. Sim, eu estava aqui a ouvi-la e a pensar, tudo o que nos permita, do ponto de vista de alguém que lida com processos, clientes, ou mesmo só alguém que trabalha em geral, tudo o Uhum. que nos permita sair da nossa esfera habitual, Sim, poderá auxiliar-nos a descansar, quer seja por irmos para um sítio novo, quer seja irmos para um sítio que é fora apesar de já lá termos exatamente. estado, seja fora dos nossos padrões, por exemplo, do que nós temos Uhum. habitualmente à nossa volta. Referiu a Exatamente. natureza como sendo um espaço que nos envolve fora desta selva de pedra em que vivemos, por exemplo, também como sendo algo completamente diferente, e talvez também pegando na mesma lógica, se calhar exercício físico intenso também nos ajuda a desligar, porque ficamos tão cansados, não pensamos em mais nada. Sem Portanto, dúvida. mas há uma coisa que eu não consigo compreender e gostava de perceber como é que podemos combater, que é aquilo que eu já falei aqui, que ainda talvez culpa minha não lhe permiti a resposta, que tem a ver com como é que eu posso combater esta sensação de uma semana não servir, entre aspas, para nada, porque eu só desligo no final da semana e quando vou para a segunda é que eu já estou no ponto para poder aproveitar as férias. Como é que se combate isto e se aproveita desde o primeiro dia, por exemplo? Sim. Que Eu acho conselhos que, daria na prática? eu acho que tem a ver com isto, não é? Ou seja, é como estava a dizer, a pessoa, a partir do momento em que entra no avião, já está a descansar, não é? Ou seja, é também preparar o ambiente e aquilo que vão ser as nossas férias para conseguirmos tirar o máximo daí e para conseguirmos começar a descansar dentro do possível logo desde o princípio. E efetivamente isso tem a ver com esta necessidade de quebra da rotina, não é? De afastar daquilo que é já o nosso dia a dia, como estava a dizer, não é? Tudo bem que umas férias em casa também podem ser boas, mas muito mais dificilmente uma pessoa que fique na mesma rotina, só tirando a parte do trabalho, vai sentir isto, não é? Vai sentir que conseguiu descansar, porque lá está, vai ficar na mesma rotina e nas mesmas coisas até depois, lá mais à frente, ok, já estou consegui chegar a este ponto em que sente que está de férias. Não é? E o objetivo é, como estava a dizer, não é? Logo desde o início, haver esta sensação de, ok, isto de ter alguma coisa que me diz que isto é tempo de férias. E isso é importante, o nosso cérebro também precisa de saber isso, não é? E para nós dizermos ao nosso cérebro que, ok, estás de férias,
é isto, é romper com a rotina, é sair do sítio onde nós estamos, é fazer coisas diferentes, é fazer, e por coisas diferentes pode não ser uma coisa muito fora da caixa, não é? Desde que sejam coisas que nós gostemos, e que nós normalmente não temos a oportunidade de fazer. Ir a um museu, dar um passeio na natureza, como estávamos a falar há pouco. Estas pequenas coisas são pistas que nos dizem que podemos descansar. E se nós começarmos com elas do início, não é? Logo no primeiro dia de férias, em vez de ficar a dormir até tarde e ficar em casa e manter-me naquela rotina do dia a dia, lá está, só sem a parte do trabalho, começar logo por fazer uma atividade que eu queira, que eu tenha interesse, que corte com aquilo que é o dia a dia normal. E eu acho que aí começa-se a dar pistas ao nosso cérebro de que, ok, estamos em dias diferentes, estão coisas diferentes a acontecer. E às vezes só o facto de nós estarmos no momento a desfrutar daquela coisa diferente que está a acontecer, nós já estamos a descansar e não estamos a dar por isso. Porque é esse o objetivo, é não ficarmos tão perdidos no bom sentido, não é na experiência que nós estamos a ter, que pode ser uma conversa com a nossa família, não é? Que pode ser tudo e nada, e tudo coisas pequeninas, não é? Que lá está, que nós normalmente não desfrutamos, se calhar assim com tanto tempo, como estava a dizer, a coisa de estar na praia com a família, de poder estar com os filhos. E a ideia é esta, é permitir-nos perder nesses momentos e criar momentos que nos permitam estar só lá. E quando nós estamos só lá, já está a acontecer, já estamos a descansar. Há uma coisa que nós somos muito acusados de fazer, nós advogados, Sim, que é a tendência para fugir nas conversas, e o fugir é entre aspas, obviamente, para temas jurídicos e que muitas das vezes já, se tem amigos advogados, como deve ter, presumo que já percebeu a tendência que existe para falar de coisas jurídicas e de tentar fugir para temas em que estamos à vontade, teoricamente, pelo menos devemos estar. sim. Isto não é um bocadinho doentio? Eu às vezes fico preocupado porque quando a nossa conversa vai parar a temas jurídicos, mesmo fora do trabalho, eu começo a achar isto um bocadinho doentio, ou não? Ou é normal? Eu Porque acho que, sim, eu isto acho pode que, acontecer em férias também, e acontece. sim, 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 sim. E eu não diria que, se calhar, não diria que é uma coisa exclusiva dos advogados, não é? Porque, pelo menos, eu falo por Sim. mim, quando eu estou com amigas que são também psicólogas, rapidamente nós fugimos para temas relacionados com o trabalho. Efetivamente, também isso depende daquilo que a pessoa sente, não é? Mas parece-me que se é uma coisa que é confortável, ou seja, não é, de um advogado, que eu imagino que isto seja uma coisa que acontece, vir dizer, olha, aconteceu-me uma chatice, agora não sei muito bem como é que é de resolver isto, tu que és advogado, diz-me lá, não é? Isto pode ser mais de trabalhar, não é? Outra coisa é começar, sei lá, a divagar sobre um tema jurídico que é do seu interesse, independentemente de ser advogado ou não, não é? Mas Que é isso, fascinante, que é interessante. mas isso mesmo com pessoas que não são advogadas, então isso não é, digamos, não é um problema, isso não perturba as nossas férias falarmos de temas jurídicos, certo? É isso. Sim, é perturbador no sentido em que a verdade é que as coisas também são muito dependentes da nossa interpretação própria. Ou seja, se eu estiver a falar sobre um tema e estiver desconfortável sobre isso, assim, dizer, pá, não devia nada estar a falar sobre isto, agora não me apetece falar sobre, seja o que for, não é?
Ou se eu tiver a falar daquilo com gosto e às Uhum. tantas pensar, bolas nem sabia que a conversa ia parar aqui e veio e foi super interessante, né? Ou seja, tudo depende como é que a pessoa se está a sentir naquele momento. Ou seja, pode ser, porque nós somos todos diferentes, não é? E a verdade é, pode ser extremamente interessante para mim falar sobre um tema jurídico com um colega, se calhar que nem é, com um amigo que nem sequer é advogado, e sai dali um debate de ideias super interessante e nós estamos ali os dois tipos super fascinados e de repente a conversa depois diverge para o outro lado que já não tem nada a ver, ou estar preso numa conversa com um colega ou um amigo que é advogado e a pensar, bolas, não me precisa nada estar a falar sobre isto. Eu acho que nós sentimos, depende, ou seja, não é intrinsecamente positivo ou negativo falar sobre determinados temas, depende do impacto que tem na pessoa. E diga-me o seguinte, o sucesso de umas férias, pelo que eu depreendo do que tem dito, depende muito também de alguma planificação prévia e, ou seja, do que eu faço antes das férias e do que eu vou fazer durante as férias. É isto. Certo? Sim, Em que termos é que acha que deve ser feita uma planificação dos dias que precedem as férias e dos dias das férias para eu conseguir obter o tal descanso, relaxamento que é necessário para eu conseguir recarregar baterias? certo. Ou seja, nos dias que antecedem, eu acho que o que é importante é preparar talvez o regresso, não é? Dentro daquilo que é possível, é tentar garantir ao máximo que aquilo que tem de trabalho fica suficientemente acautelado dentro daquilo, obviamente, que é o possível, não é? Porque é impossível prever tudo e é impossível ter o trabalho, se calhar, sempre completamente terminado, não é? Porque são trabalhos que não acabam. E também isto para o regresso e também para o durante as férias, não é? Para sentir que as coisas estão acauteladas dentro do possível. Depois, a planificação do tempo de férias em si mesmo. Tem a ver com estas questões, com a consciência de que é importante sair da rotina, de escolher ambientes, mesmo que não seja o sair de casa por completo, não é? Mas o sair de casa por completo, digo passar uma semana fora, por exemplo, mas fazer atividades fora de casa, fora da rotina, dentro daquilo que são os interesses de cada um. Pode ser extremamente interessante para uma pessoa decidir ir visitar um museu e para outra isso ser uma coisa chata que não tem graça e prefere ir para a praia, não é? Ou seja, fazer coisas diferentes que vão de encontro àquilo que são os interesses da pessoa. Por exemplo, Daquilo que quer. imagine, hum, agora há imensos retiros de várias Uhum. coisas, meditação, detox, etc., do que É nos isso. lembrarmos. Há Sim, retiros sim. para tudo. Isso enquadra-se nessa ideia de fazer algo novo que nos limpe a cabeça? Enquadra-se perfeitamente. Ou seja, obviamente tem que ser um retiro de alguma coisa que faça sentido, não é? Se eu não tenho jeito, nem inclinação, nem vontade de coisas, sei lá, relacionadas, não sei, com yoga, não é? Não vou para um retiro de yoga, não é? Isso vai ser uma experiência extremamente estressante para mim e vou sentir que estou ali, tipo, caída de paraquedas, tipo óleo, não é? Ou seja, faz todo o sentido se for uma coisa, lá está, como eu estava a dizer, que faz sentido para mim, mas sim, um retiro, por exemplo, de yoga, como eu estava a dizer, para alguém a quem aquela filosofia faz sentido, que pratica, que gosta de toda a filosofia e de tudo aquilo que vai acontecer, faz todo o sentido e é extremamente restaurador porque lá está, tem estas características todas. E efetivamente há estudos nesse sentido que dizem que retiros espirituais e esse tipo de experiências têm um efeito de férias. E às vezes um retiro de um fim de semana é tal como a viagem que dizia, não é? Funciona quase como, para algumas pessoas pode funcionar quase como a sensação de ter estado uma semana de férias. Então, deixe-me ver se eu percebo o que me acabou de dizer. É uma síntese, porque de facto Sim,
A ideia com que eu fico é, ok, novidade, mas novidade que não provoca ansiedade. Ou Certo. seja, imagine, eu, por exemplo, que não tenho aptidão, grande aptidão física, agora vou fazer, por exemplo, uma semana de escalada. Eu vou com medo, por exemplo, e isso não vai tirar nenhum do stress, pelo contrário, vai aumentar o meu stress porque eu vou com medo de falhar. Ou seja, Precisamente. no fundo, o que me está a dizer é que eu tenho que estabelecer alguns limites à novidade. É isso. Exatamente. E Exatamente. dê-nos então um conselho ou conselhos, como é que eu, perdoa-me a expressão, eu contenho a novidade em limites razoáveis? Bom, isso é difícil de. Não, Porque lá mas está. em Sim, geral, sim, sim. o que é que diria que eu deveria ponderar? Não é agora, olha, agora não vou fazer escalada porque tenho medo de alturas. Não. Ah, mas eu quero vencer o medo das alturas e por isso vou fazer escalada. Pronto, Ok. ok. Isso já é outra Mas coisa. claro, mas isso é uma coisa diferente. Mas, em geral, quais é que são os fatores, ainda por cima, numa altura em que as pessoas falam tanto em autoconhecimento, etc., como é que nós podemos aproveitar as férias para nos conhecermos melhor, estabelecermos os tais limites à novidade que não contribuam para aumentar a nossa ansiedade e, no fundo, vimos mais cansados do que fomos. Um, Em geral, que fatores é que nós devemos considerar quando escolhemos essas férias, entre aspas, de novidade? Certo. Então, os fatores importantes. Tem que ter alguma compatibilidade com os seus interesses. Ou seja, não faz sentido procurar uma. Não para férias, não é? Obviamente, noutro contexto fazer sentido, como estava a dizer, não é? Eu tenho medo de Mas, alturas, mas quero. doutora, eu Diga-me. peço-lhe que nos ajude dizendo, ou seja, Concreto. explicando, mas dando exemplos práticos, por exemplo, que é para ser mais fácil de todos percebermos. Certo. Estava a dizer, compatível com os interesses, por exemplo, a questão do yoga, não é? Se eu sou uma pessoa que normalmente faz yoga por regra, que gosto da forma como é a filosofia mais zen, que estas coisas me fazem sentido. Ok, está dentro de um limiar da novidade, por exemplo, passar um tempo das minhas férias num retiro de yoga ou numa experiência mais intensiva, não é? Porque é uma coisa que ou seja, os limites estão entre aquilo que já nos é familiar e que suscita a nossa atenção e que não nos atira muito para fora de pé, no sentido de ser uma experiência que eventualmente nos venha a causar stress por ser demasiado nova ou desconfortável. Por Uhum. exemplo, para algumas pessoas, como estávamos a dizer há bocado, uma viagem para fora do país pode ser uma coisa extremamente estressante. Porque lá está, porque podem não dominar bem a língua, não ter facilidade de expressar, não haver alguma coisa, irem para uma cidade se calhar que esteja com muita gente, como nós vamos ter agora em Lisboa, não é? Ou seja, há uma série de fatores, ou seja, muita confusão, muito movimento, situações em que, sei lá, possamos estar em situações que nos coloquem em algum tipo de conflito interno ou externo, sei lá, às vezes também há a questão de pessoas que vão passar as férias com a família. Isto que nos são de alguma forma confortáveis e se calhar também familiares. No fundo, é a tal situação do autoconhecimento, conhecermos-nos e, por exemplo, o que para mim pode ser algo prazeroso e que me motiva,
para outra Exatamente. pessoa pode ser algo completamente perturbador. Sei lá, Exatamente, para uma imaginemos. pessoa pode ser extremamente restaurador ir fazer mergulho, não é? Que é uma experiência para determinadas pessoas ótima e que adoram, e para outras é super ansiogénico, super estressante. Portanto, lá está, por isso é que é isto, não é? E isto é um dos, quer dizer, não diria que é um problema, mas é uma das dificuldades da psicologia, que é muito difícil nós darmos uma guidelines muito específicas, porque a verdade é, para pessoas diferentes, é preciso coisas bastante diferentes para fazer o mesmo, Não acha. resultado. Isso leva-me a uma pergunta que de Uhum. facto é algo que as pessoas parece que não percebem hoje em dia ou têm dificuldade em compreender, que é, eu vejo 10 conselhos para ser feliz, Sim, 20 conselhos para descontrair nas férias e desligar eficazmente, como ganhar dinheiro em 10 lições. Isto criou-se uma, é quase uma fobia de regras genéricas que vão funcionar para toda a gente, é quase. Eu lembro-me que de antes, agora não sei se ainda há, havia uns sumos que estavam em pó nos pacotinhos que nós sim. misturávamos com água. É um pouco isto, ou seja, é como se nos estivessem a servir estes pozinhos que funcionam para toda a gente, como se todos fôssemos iguais, quando isso não é verdade. Não tem que ser. Que de repente há uma vontade de colocar toda a gente em gavetas, como se todos fôssemos iguais, e isto é um risco tremendo, porque depois toda a gente que de facto não é igual, porque nós não somos todos iguais, começa a ter problemas por causa disso, porque acha que tem problemas mentais porque não se enquadra na gaveta A, Naquelas coisas. Eu experimentei isto e não funcionou, não é? Portanto, deve ser diferente. exatamente, exatamente. É porque, no fundo, cada um de nós tem que perceber até onde é que pode ir e o que é que lhe causa prazer. Por exemplo, Claro. imaginemos uma pessoa que tenha medo, um medo terrível do desconhecido. Por exemplo, ir a um país onde não percebe rigorosamente nada do que lá é dito, se calhar não é É boa ideia péssimo. fazê-lo nas férias. Certo. Pode fazê-lo com outro objetivo, não é? De se desafiar, de ter uma experiência nova, mas não para descansar. Exatamente. Por isso é que nós assistimos, e isso tem a ver, presumo, com o que acabamos de falar, mas dirá melhor do que eu, que é, muitas das vezes as pessoas vão, por exemplo, para países onde nunca estiveram, mas vão para resorts ao pé da praia. Certo. É isto. Exatamente. Exatamente. É a busca deste familiar confortável. Mas fica estranho. Mas tem a ver com isso que acabou de dizer. Ou seja, imagine alguém que nunca foi, por exemplo, a Cuba e Uhum. depois fica num resort e não vai ver Havana, por exemplo. Tem a ver com esta necessidade que as pessoas têm. Ok, eu vou para um sítio onde nunca fui, mas tem que ter uma realidade que seja similar com aquela que eu conheço. É Certo. isto. Certo. Porque dá, lá está, nós não somos todos iguais, não é? Mas dá um conforto, não é? Porque Ah, é o tal familiar é, é. confortável. É, dá controle, dá conforto, dá uma sensação de. Se calhar dá esta sensação vá, das férias, não é? Apesar de ser discutível, o estar num sítio novo e fazer um bocadinho vá, mais do mesmo que podia fazer se calhar no Algarve, não é? Mas isso já é Por outra história. exemplo, por exemplo. É. Essa é verdadeiramente a questão. Doutora, olha, foi uma conversa muito, muito interessante. Agora, se calhar, dir-lhe-ia e pedir-lhe conselhos finais, quase à lógica de alegações num julgamento. Que alegações é que tem neste momento para É. defender o tal direito ao relaxamento e a desligar tudo isto? O que é que nós devemos fazer? O que é que nós podemos fazer para ter umas férias melhores e voltarmos depois de férias melhores do que estamos hoje em dia e que estávamos há um ano atrás quando reiniciámos após férias? Ok, então, assim de forma genérica, antes das férias, aquilo que eu estava a falar há pouco, tentar ao máximo, dentro do possível, lá está, e daquilo que der para fazer, deixar as coisas acauteladas e preparar a possibilidade de um regresso para tentar que o trabalho acumulado seja o menor possível, obviamente dentro daquilo que for possível no trabalho de cada um. E depois, durante as férias, tentar
mesmo que não seja possível ir para fora, não é? Distanciar-se ao máximo da rotina diária, das obrigações do dia a dia, e saindo, se o objetivo for descansar, obviamente tentar procurar um ambiente que seja confortável e seguro e não muito estressante. Evitar locais que sinta, lá está, e nós podemos sentir as coisas de maneira diferente porque somos diferentes, né? Que sinta que sejam confusos, caóticos, que sejam muito movimentados e que lhe gerem stress. Usar o tempo para fazer atividades que normalmente que não consiga fazer no dia a dia, que prendam a atenção sem esforço, e que permitam entrar aqui, por exemplo, em espaços de reflexão, ter aqui tempo só para estar, né? Só para deixar o cérebro vaguear à vontade, e poder descansar. Depois, o desligar-se intencionalmente do trabalho durante as férias. Portanto, se o período for relativamente curto, tentar ao máximo não trabalhar, não é? Se for grande e se sentir que é mesmo urgente e que há coisas que tem que fazer, tentar circunscrever períodos fechados dentro das férias, para que no resto do tempo consiga voltar a relaxar e a descansar dentro do possível. O mesmo vale também para as redes sociais, ou seja, tentar não perder o tempo que tem de descanso e de estar com os outros e de fazer coisas que lhe dão prazer a olhar para o telemóvel. E uma forma de o fazer pode ser, lá está, de pôr um temporizador na coisa e não se perder, porque lá está, é uma coisa muito viciante e é difícil de ser às vezes. Depois, tentar limitar a quantidade de tempo que se gasta em atividades que nós já fazemos no dia a dia, ou seja, limpezas, compras, estar muito tempo ao telefone ou muito tempo no computador. Obviamente que isto pode não ser fazível, mas se der, tentar reduzir estas tarefas também um bocadinho. Tentar evitar situações de stress e tensão, por exemplo, trânsito, horários muito rígidos, coisas que possam aqui, pronto, impedir a pessoa de estar calma. E por aqui a hipótese também de não pôr os ovos todos neste cesto, ou seja, tentar gerir durante o ano as férias para que não se chegue ao ponto de estar com sintomas e a sentir que é preciso férias ou vou cair para o lado. E portanto, o conselho é, tudo bem ter umas férias maiores, até porque eu acho que é obrigatório na legislação, não é? Ter 15 dias de férias. Mas os outros dias tentar espalhá-los ao longo do ano e ter também esta consciência durante o ano todo, que é preciso haver alguns dias, fim de semanas, sem trabalhar. É preciso ocuparmos o nosso tempo de descanso também com tarefas que nos tirem da rotina. Ir a um concerto, ir ao cinema, ou ler um livro, que às vezes nós lemos muito para o trabalho e vamos adiando aquele livro que nós gostávamos de ler e que está há séculos em cima da mesa. Ir trazendo momentos de descanso para o ano todo, para que estes efeitos continuem a durar e não sejam só exclusivos da altura das férias. E é isto, acho eu. Muito obrigado, doutora Ana Lúcia. Foi um gosto falar consigo. Obrigada, eu. Esperemos que consigamos transformar, ou pelo menos dar indicações de como ter melhores férias e que as pessoas que nos ouviram que aproveitem os seus conselhos, e desejo naturalmente umas boas férias a todos. Voltaremos em setembro. Durante o mês de agosto andaremos só a fazer repetições do que temos vindo a fazer ao longo do último ano. Foi um gosto. Esperemos que voltem também em setembro connosco. Até lá.